sempre contente, de bem com a vida. Eu sou regional. Eu sou regional. Desde o primeiro dia eu vim pra espalhar alegria no ar. E ao meu lado só tem gente feliz que gosta de sorrir, que gosta de cantar. Eu sou regional e estou sempre com você. Eu sou a música que faz a vida acontecer. Eu sou regional, pois acredito no amor. Eu sou 90.3, porque eu sou feliz. Eu sou regional, mais perto de você. XYV 383, Rádio Regional FM 90.3, mais perto de você. Uma emissora afiliada a 7 e a Bet. Rádio Regional FM 90.3, Superintendente Jailton Batista. Debate Regional. Fale com a Regional. Fale com a Regional. 99963-5353 ou 99446-7774. Fale com a Regional. Juscelino Castro. Olá, muito boa tarde. Estamos começando a partir de agora mais um debate regional aqui na sua Regional FM 90.3 de Limoeiro do Norte, Ceará. Estamos falando ao vivo a partir de agora para mais de 20 cidades aqui no Vale do Jaguaribe, pela frequência 90.3 FM. E mais de 10 cidades do estado vizinho, Rio Grande do Norte, também pela frequência 90.3. E claro, também agora, neste exato momento, através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, o nosso site e o aplicativo Rádiosnet, onde você pode nos ouvir em qualquer lugar do Brasil, através do aplicativo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate regional, comigo, José Luiz de Menezes, aqui no nosso programa de hoje. Boa tarde, José Luiz, seja bem-vindo. Olá, uma ótima tarde para você, Juscelino, a todos que nos acompanham no nosso Regional FM 90,3. Que prazer estar de volta em mais uma edição do nosso programa Debate Regional. Sejam todos bem-vindos aqui na sua melhor estação. O oferecimento é do Posto São Mateus, onde você encontra a bandeira de combustível de qualidade e promoção o ano inteiro. Regional FM 90,3, que tem na direção de Renato Guimarães, superintendência de Jailton Batista. Juscelino, começando mais um debate regional hoje para todo o nosso vale, para o mundo inteiro. Exatamente, vamos trazer aqui mais um debate, sempre a gente traz ou temas polêmicos ou curiosos, e a gente vai trazer no debate de hoje um assunto bem curioso, né, muito interessante, que é para conversar com um colega que eu conhecia em São Paulo, em período que eu morei lá, para falarmos do esporte, né, do trabalho assistencialista, usando a ferramenta, o futebol, que é difundido e é um dos esportes mais praticados no mundo inteiro. A gente vai já conversar com ele, o nosso convidado, e a gente vai fazer a apresentação do mesmo, né, José Luiz? Muito bem. Eliandro Fogaça, 42 anos, casado, tem 2 filhas, casado com a Aline, 2 filhas de nome Helena e Isabela, e por curiosidade, nasceram as filhas no norte do Iraque, o país, e também trabalhou nos acampamentos dos refugiados por 4 anos no Iraque e 2 anos no Irã, o meu amigo Juscelino. Exatamente. Atualmente o Eliandro Fogaça mora em Americana, interior de São Paulo, ele que é natural da cidade de Santa Bárbara do Oeste, fica vizinha Americana, para quem não conhece assim, a região, fica mais próxima à região de Campinas, em São Paulo,
né? O Eleandro Fogaça, que é um camarada que sempre gostou muito de futebol, o período que eu conheci em São Paulo, ele gosta inclusive do Tricolor Paulista, né? Torcedor do Tricolor Paulista, deve estar feliz hoje. Rogério Ceni voltando aí às origens, né? Coisa boa. Eleandro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate regional. Tenho certeza que a sua experiência e o que você nos ensinará hoje com esse trabalho em campo de refugiados, usando o futebol como ferramenta social, vai de fato realmente nos ensinar bastante. Bem-vindo aqui à nossa regional e ao programa Debate Regional. Boa tarde, Juscelino, boa tarde, José Luiz, e a todos os ouvintes aí que nos ouvem, né, nesse momento, que seja um momento agradável para discutirmos realmente dos benefícios que há por trás do futebol e especificamente atuando como um projeto de ajuda humanitária entre os refugiados, entre um povo que sofre, e o futebol vem como uma ferramenta de estratégia para tirar o estresse e gerar descontração e alegria no meio dessa criançada toda. Maravilha. Vou dar as honras a Juscelino para nós começarmos o nosso bate-papo e vamos ficar aqui na nossa sintonia, aprendendo e entendendo como é um campo de refugiado, porque geralmente quando você tem uma visão de reportagens, é sofrimento, é fome, é falta de saneamento, é toda uma infraestrutura que não dá condições humanitárias para essas pessoas que fogem de seus países por conta de várias, né, condições adversas, guerras, perseguições, enfim. Mas vamos focar no que é bom e que acontece nesses campos de refugiados. Juscelino. Exatamente. E aí, para início, a gente gosta sempre de trazer aqui algumas informações dentro do debate, e já de início aqui eu quero trazer informações de que o número de refugiados, por exemplo, do Irã diminuiu ligeiramente devido aos refugiados que regressaram para casa. Cerca de 1 milhão de refugiados buscaram segurança no Líbano e 979.400 no Irã. E aí a gente tem também em relação ao Iraque, antes das chegadas mais recentes, cerca de 228 mil refugiados sírios encontraram refúgio no Iraque, forçados a deixar suas casas por causa de mais de 8 anos de conflito e destruição na Síria. Para mais, a gente traz aqui o nosso querido Eleandro Fogaça, né? Vale ressaltar que 477.200 no final de 2015, né, de refugiados no Irã, e só teve um salto para 940 mil no final de 2016, ou seja, uma situação muito melindrosa, muito, em certos pontos, calamitosa, e ele, melhor do que ele, né, não existe aqui para falar com a gente, mas antes de entrarmos no cerne da questão, eu queria que o Eleandro começasse se apresentando, Eleandro, dizendo o que o motivou a ir, né, para essa região, trabalhar com futebol, você que é, assim como a grande maioria dos brasileiros, apaixonado por futebol, até o que foi que te levou, através do futebol, ir para essa região, para o Irã e também para o Iraque. Fale um pouco para a gente desse início. Juscelino, pela transformação de vida que eu tive, pelo testemunho pessoal, pela direção de Deus para a minha vida, eu entendi que não seria justo nós termos do mesmo pão da vida, né? Temos o Evangelho, temos igrejas católicas, evangélicas, e muitos desses muçulmanos não têm essa mesma oportunidade que nós temos, a liberdade religiosa, o acesso a muitas coisas boas que nós do Ocidente temos. Realmente somos muito privilegiados, né? Então, esse senso de levar um pouco de esperança, né? Tentar fazer o meu a minha parte, poder alegrar, seja no período que eles estão fora da escola e no final de semana, com todas as nossas programações. Então, esse senso de se organizar, né, como ONG, e poder oferecer para eles um diferencial, uma mudança, uma válvula de escape, né, anti-estresse, em meio a esses números que você citou, que são assustadores, de sofrimentos. Cada uma desses milhares há uma história, há uma família, há uma particularidade, né? E aí, como foi que você, por exemplo, chegou para a sua família e disse, olha, eu vou para o Irã, eu vou para o Iraque? Como foi a ajuda financeira? Ou você se financiou? Teve ajuda de amigos? Como é que foi para você
dar esse pontapé inicial até chegar lá? Exatamente, boa pergunta. Os custos não são baixos, são altos. Tem que ter uma planilha, tem que ter uma organização, um planejamento de curto, de médio, de longo prazo, planejamento pessoal, planejamento organizacional, de ONG, custos para todos os lados. E falamos nessa questão em dólares, né? A gente já não se fala em real. Então, por trás disso, graças a Deus, nós tivemos excelentes parceiros, recursos vindo de igrejas evangélicas, igrejas que nos apoiam, pessoas comuns como vocês, como qualquer um ouvinte, pessoas que decidiram se associar conosco para fazer o diferencial no meio desse mundo muçulmano. Muito bem. Eliandro, essa sua escolha foi mais como uma opção, como você falou, um sacerdócio de querer ajudar essas crianças. E por que a escolha de campos refugiados? Porque no país pobre, né, entre aspas, assim, porque tem recursos naturais, como o petróleo, por exemplo, no Oriente Médio, é uma moeda muito forte em relação ao desenvolvimento em comparação a outras nações. Mas por que levar você a um campo de refugiados sem dominar uma língua, sem ter essa capacidade de relacionamento de uma coisa nova? O que é o principal fator motivador disso? Por que você escolheu o campo de refugiados? Boa pergunta, José Luiz. Eu acho que todos os ouvintes aí que estão nos escutando, eu acho que todos nós, o que nós precisamos é ter um senso de justiça exato. Acho que é isso que eu fiz dosar na minha vida. Como eu disse agora há pouco, por que eu tenho direito a um país livre e vou viver com tanto direito só para a minha vida? Por que eu vou viver de uma forma tão egoísta? Então, é esse desejo de compartilhar, é o compartilhamento, além... É o constrangimento, é o agradecimento. Essa vida que você tem é uma vida de agradecimento, e ela é única e passageira, então eu preciso viver ao máximo. Eu acho que vai desse instinto de desejo, de explorar, de conhecer, de saber que existem outros mundos fora do nosso mundo, e é fantástico, né? Essa experiência, a bagagem que você adquire, entrando, vivendo de forma... comendo com eles, se alimentando com eles, vivendo os sonhos deles, as frustrações, ouvindo as frustrações, alguns com níveis de traumas mais profundos por causa da guerra. Trabalhamos com sírios, né, no norte do Iraque. Então, trabalhamos com iraquianos advindos da região de Mossul, quando começou o Estado Islâmico em 2014. Então, você entra com uma perspectiva, mas vai aprofundando e enriquecendo com as experiências que vai além daquilo que você imaginava, né? É uma realização realizar um projeto como esse. Eu imagino, porque realmente é abdicar, como você falou, de uma capacidade de um país que lhe permite ter liberdade de expressão, liberdade religiosa, oportunidades diferentes, um país que não tem guerra, que não tem conflitos, e se dedicar a isso. Eu acho que o Juscelino também iria entrar nessa seara, porque a linguagem do futebol ela é universal, né? Em qualquer lugar do mundo, você com uma bola e duas balizas e fazer um time de futebol, você tem uma linguagem universal em relação a isso. Aliás, né, José Luiz, todas as vezes que eu estou no Oriente Médio, estou indo para lá agora ano que vem, levando uma equipe, mas todas as vezes... É muito comum, qualquer checkpoint do exército, da polícia, ou na rua, qualquer um fala do time da seleção brasileira, da seleção canarinho, e você fica até envergonhado como brasileiro, porque os caras falam Conhece de muito, todos, né? Os jogadores. E hoje nos dá vergonha um pouco, né, de ter o nosso futebol, não tanto quanto, mas a questão é que o futebol, essa colocação sua interessante, porque o futebol hoje ele nivelou. Não existe mais um país favorito. O mundo todo fala essa linguagem com especialização, com tudo mais da linguagem atual do futebol. O Brasil não é só aquela mega seleção mais, né? Perdeu um pouco da hegemonia de ser o talento do futebol internacional. Hoje virou uma coisa muito mais profissional e também um lado educativo e transformador como esporte. Juscelino.
E aí, falando do futebol, claro, você também se qualificou para fazer esse tipo de trabalho, né? A gente sabe que você esteve na Granja Comari, foi à CBF. Como foi, qual foi o ano e foram quantos cursos que você fez por lá, né? Como foi a experiência de estar fazendo o curso lá na CBF? Eu tenho 5 certificação como treinador, embora nunca fui um profissional, sempre joguei como goleiro, não sou tão Opa, habilidoso. dois. Eu também Não gosto sou de tão jogar com a habilidoso. Se mão. eu jogar uma bola aqui, ela vai dar, vou dar uns 5 petecadas aqui, 10 ela vai cair. Mas com as mãos eu lhe garanto que eu fecharei se você tentar marcar. Que bom. Ah, a CBF, ela é fantástico, né? Ela tem vários níveis. Se eu quis aprofundar, eu tive, acho que por 5 vezes na Granja Comari, mas eu fiz um curso da CBF que é o categoria C, né? Licença C. Hoje eu sou certificado internacional e pude adquirir hoje essa carteirinha de licença, inclusive para poder entrar em qualquer acampamento hoje como treinador, né, realmente liberado pela CBF. Isso é muito importante, não chegar lá nos acampamentos só porque é brasileiro, joga uma bola, não é bem assim. Então vamos nos organizar, né? E aí já parte a estratégia de trabalho a partir desse momento de preparação, né, Leandro? Que você fez, não só chegar e botar uma bola e uns cones, mas aí eu queria que você dissesse também, você já tinha endereço certo, você já sabia, claro, no seu coração acima de tudo, qual era o propósito real de você ir para um campo de refugiados. Como foi esse primeiro contato? Alguém já esperava você lá? Ou você alugou um ponto e foi morar lá e foi chegando aos pouquinhos? Como foi esse seu primeiro contato com esses refugiados e, claro, subsequentemente, com o futebol com essas crianças? Olha, Juscelino, nós temos um network de equipe, né, que trabalha por todo o mundo muçulmano. Então, não cabe aqui revelar algumas Claro. coisas que são mais do nosso time, que é bem grande, por sinal, mas nós temos muitos milhares, né, como o José Luiz abriu o programa falando, há muitas coisas boas acontecendo. Nós somos informados somente de guerras, né? Outro dia eu estava no Iraque, num hospital, fui para o hospital e lá estava passando os problemas do Rio de Janeiro. E eu acho que quando a gente está aqui, a gente assiste as guerras de lá. Somos sempre bem informados aí pelas mídias, né? Mas existe coisas maravilhosas acontecendo no meio desses refugiados. Então nós temos um network de equipe muito grande, que nos dá o apoio quando nós chegamos, e a bola vai rolando, a gente vai entrando nos acampamentos e as coisas vão acontecendo por surpresas e depois as coisas vão se engajando na medida que a gente usa da nossa ginga brasileira, né? Nada é perfeito, na vida é sempre assim, expectativa versus realidade, em tudo que a gente vai fazer, mas você vai entrando e as portas vão se abrindo e Deus vai abençoando, né? Nos relacionamentos. Muito bem. Deixa eu pegar o gancho dessa ideia da transformação. A gente sabe que os muçulmanos eles têm uma linha comportamental em termos de diferente do Ocidente para o Oriente, né? O futebol hoje, nessa condição dos refugiados, chegando lá, como é que foi organizar, levando o futebol como ferramenta de transformação? E se há realmente uma linha de encaminhamento dessas crianças? Porque certamente vocês descobrem talentos, descobrem crianças que têm todo um talento de uma vida futura, como outros exemplos de refugiados que hoje jogam, inclusive, no futebol europeu. Essa questão da inclusão, da transformação, como é que vocês colocam o futebol? Chegando lá, foi uma escolha de vocês, ou eles também opinam, ou eles também participam dessas escolhas? O José Luiz, eu acho que a periferia ela tem característica de revelar grandes talentos, eles só não têm a oportunidade, porque para você fazer... Eu já tive desejos de trazê-los para fazer peneiras no Brasil, mas essa logística acaba encarecendo muito.
Profeta Ok. na sua terra não tem honra, então é difícil você revelar um menino dali para um clube dali, ele não vai ter oportunidades como talvez até ele teria aqui, né? Mas o futebol ele é de extrema socialização. Você consegue inserir a criança, tirar ela desse estresse, desse habitat e inseri-la, porque na verdade o futebol é uma das ferramentas do pacote que nós oferecemos. Então nós temos aulas de inglês, nós temos várias áreas de atuação, desde a criança até o idoso. Então, quando a economia nos vai bem, nos permite até mesmo distribuirmos alimento, entendeu? Então depende muito do que nós dispomos como equipe. Entrar entre eles há uma necessidade. Quando você entra, a carência é fatal, é muito grande. Então, se você tiver uma equipe de 100 brasileiros ou europeus, latinos, tiver uma equipe de 100 pessoas, haverá muito trabalho a ser feito, com certeza. Muito bem. É porque eu fico impressionado como abdicar, de como você falou, de um país como o nosso, de muitas condições bem mais favoráveis, e ir se dedicar a transformar principalmente crianças, e principalmente em campos de refugiados, que você sabe que não é morar num país, né? É uma adversidade tamanha para essas crianças, como é que a cabeça delas funcionam em relação à perspectiva de ou voltar para o seu país ou ter uma condição digna melhor para eles e para a família deles. Como é que vocês também se dão com esses momentos? Nesse período da nossa discussão aqui, só para o ouvinte entender um pouco mais, existe uma onda muito grande de migrações, como o Juscelino começou falando, e ela não para. E nós vamos assistir ainda no decorrer aí dos próximos anos, como veio imediatamente, há 2, 3 meses atrás, essas cenas horríveis, né, do Afeganistão, e muitos estão querendo sair do Afeganistão hoje, muitos estão querendo sair dentro do próprio Irã, não aguentam, né, tanto quanto o regime, a imposição da Sharia islâmica, muitos querem sair da Síria e de outras regiões do Iraque também, porque sonham, eles têm o Dreamland, né, o sonho da terra, né, a terra dos sonhos deles, né, então essas crianças, elas têm uma fantasia que não pode ser destruída, elas têm uma imaginação, né, como que nós podemos fazer a nossa parte de permitir que elas vivam a verdadeira infância dentro do seu próprio contexto de onde eles vivem, que eles não sejam arrancados de lá, mas que eles possam... E isso é um choque para eles, né? Você fala, Leandro, mas o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes. E eles precisam entender que eles podem viver o melhor dentro do contexto deles, vivendo, né, no seu contexto social e assim por diante. E em relação à língua, Leandro, como foi para você? Foi muito difícil a adaptação, até porque para conversar, né, ou para convencer até de um trabalho, você tem que ter uma linguagem bem prática, né? Como foi para você enfrentar a barreira da língua local, seja no Iraque ou no Irã? A gente usa, em primeiro lugar, o inglês, né? O inglês ele é essencial para você fazer o seu trabalho de equipe, e com muitos, dependendo da região, alguns falam inglês. A gente usa também o intérprete, o local, às vezes ele é assalariado, às vezes recebe uma ajuda de custo, ou às vezes é algum cristão, algum amigo muçulmano. A gente não tem essa escolha, às vezes é o que tem, é o que a gente usa, mas é primordial. Uma das coisas muito importantes, se diz na antropologia, que uma das melhores formas de expressão de amor por um povo é você falando a língua dele, né? Então, é necessário você tirar parte do seu orçamento e tirar 2 a 3 horas diárias de estudo no primeiro e no segundo ano. Então, você tem que estudar o idioma local para falar essa linguagem, transmitir, não só ter mais empatia com o povo, né?
você fica até mais à vontade, né? Naturalmente, você tem esse contato dia a dia e falar a mesma língua, né? Fluente como nativo não é fácil, né? Muitas pessoas que moram muitos anos ainda demoram, mas... E depende muito de cada voluntário, uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas a questão, quanto mais você submerge, está dentro da cultura, dentro do povo, você vai pegando a linguagem ali do dia a dia, assim como o inglês. É uma coisa você estudar aqui 2 horas por semana, outra coisa é você falar com um nativo que você vai ficar totalmente perdido. Então, quando você está submerso na linguagem da rua, a probabilidade de você pegar mais rápido é melhor, né? É maior. Como é, por exemplo, a receptividade? Como foi para você a receptividade deles com você, não só pela questão do futebol, mas em ser brasileiro? E como foi para você esse contato de ser recebido lá? Boa pergunta. A gente tem, não sei se vocês sabem, mas existe uma cidade numa região do Irã, Abadan. Todas as vezes que a seleção brasileira vai jogar, a cidade torce. Não sei se estão torcendo hoje, né? Como se torcia antes. Mas é interessante porque ser brasileiro, eu já conversei já com vários americanos e quando eu falo que eu trabalho no Irã, eles falam, uau, é o meu sonho pisar lá dentro. Então, só para você ter uma ideia, nós somos muito bem-vindos. Nossa bandeira, nossa cultura, as pessoas sabem que somos abertos, somos muito bem recepcionados, os muçulmanos são fantásticos, eu costumo dizer para todos, a você aí ouvinte que não sabe, apenas 3% do mundo muçulmano, dos muçulmanos em si, levam uma vida de opinião radical do islamismo. 97% dos muçulmanos são pessoas pacíficas, pessoas comum, normal, como você e eu, pessoas que acordam de manhã, que tomam seu café, que vai trabalhar, que chega cansado, vai dormir e começa uma nova rotina no dia seguinte. São pessoas com as mesmas necessidades fisiológicas, os mesmos sonhos, realizações e dificuldades. São pessoas maravilhosas, não são guerrilheiros, não são... Temos as divergências teológicas, mas temos as mesmas afinidades, né? Somos o afegão, que eu já trabalhei no Irã com afegãos, é um dos povos mais humildes que eu já conheci na minha vida e de fácil acesso. O iraniano é maravilhoso. Os curdos do norte do Iraque é fantástico. Os iraquianos advindos da região central, região de Bagdá, região de Mossul, que vieram muitos ali para os acampamentos no norte, por causa da guerra que começou do Estado Islâmico em 2014, houve um deslocamento muito grande, né? Nós atendemos dentro dos acampamentos esses refugiados, pessoas maravilhosas, sírios que trabalhamos em acampamentos no norte do Iraque, todos abertos e receptíveis a nós brasileiros, a nosso carisma, a nossa linguagem, jeito fácil de ser brasileiro, né? Que bom. É impressionante como a gente enxerga as coisas, muitas vezes, por uma ótica de quem nos obriga a enxergar por ela. E quando a gente tem a capacidade e a oportunidade de vivenciar com outras culturas, é que nós vamos, de fato, conhecer, né, como ela é e quem são as pessoas relacionadas com ela. Eu quero fazer uma pergunta em relação a essa questão de vocês estarem dentro do campo. Existe uma vigilância, existe uma rotina de trabalho educativo, as crianças estudam, como é que vocês conciliam a área de que é usada? Porque quando se vê um acampamento de refugiados pelas imagens televisivas, a gente vê um amontoado de gente que não tem espaço, barracões, né? Que não tem condição de vida, que não tem saneamento, que não tem condição sanitária, enfim. Como é essa rotina? Explica pra gente. De trabalho, como você falou, o muçulmano acorda, ele sonha, ele tem um dia de atividade, ele vai dormir pensando numa coisa melhor. Como é que é a relação de trabalho dentro de um campo de refugiados, principalmente com crianças que estão lá também, que estudam, que têm rotina, Leandro, por favor.
Ô, José Luiz, muito boa a sua pergunta, bem boa mesmo, porque isso nos transmite lá para dentro, né? De tentar a viver esse submundo que eles estão vivendo. A rotina deles são, eu acho que essa questão da imagem que nós temos, nós mesmos somos culpados por isso. O telespectador que assiste um programa X na televisão, uma matéria X, hoje ele tem a internet, ele pode descobrir outras coisas também. Então, a imagem que nós temos é aquela que nós somos preguiçosos e queremos ter, mas podemos ir além. Um debate que nem esse de vocês, aí para toda a região, ela amplia o entendimento das pessoas que estão ouvindo. Por exemplo, dentro dos acampamentos, realmente existem muitas frustrações, existem muitas pessoas que estão ali marginalizadas, mas também existe em muitos dos acampamentos um assistencialismo, tanto da Europa, principalmente, quanto da ONU. Eles não são desassistidos por completos. Existe, bom, pelo menos essa região, maior região, onde eu tenho atuado, os acampamentos estão estruturados com corpo de bombeiro. Ali o próprio povo, a própria população já começa a abrir ali uma oficina mecânica, uma bicicletaria, uma padaria, um mini mercado. São acampamentos que são cercados por alambrado. Existe um controle populacional, porque geralmente um acampamento que chega aí com 5.000 famílias, você já imaginou na cidade de Limoeiro, 5.000 famílias chegando, desempregados, né? Seria como uma nuvem de gafanhoto numa lavoura. Destruiria totalmente a economia da cidade. Então, o governo local tem que ter um planejamento. E aí é onde entra o nosso trabalho, onde entra outras ONGs europeias e a ONU, que faz esse assistencialismo se tornar um pouco mais confortante para eles. Entendeu? Porque o nível de estresse dentro desses acampamentos, ele é muito grande. O ambiente repetitivo, quando você está dentro do mesmo ambiente por um dia, é uma coisa. Se você pegar 30 quilos agora e subir um morro, no final do morro ele vai ter 100 quilos para você. Então, esse ambiente, ele precisa ter estrutura, ele tem que ter escola, ele tem que cavar poço, tem que ter água, tem que ter banheiros, nem que seja comunitário, mas tem que ter homem para um canto, mulher para o outro. A energia, ela é controlada por geradores, então eles têm um limite de energia e um horário de energia programado e uma quantidade de amperes. Então, não é assim que ele vai ligar tudo que ele quer e vai fluir à vontade a energia elétrica. A água também, dependendo do lugar, ele vai ter aí a cada 2, 3 dias, 3 horas de água, o suficiente para encher o seu reservatório. E muitos deles que começam morando em tendas, que é o mais emergencial para ser construído, aos poucos começa a se ser construído casas de alvenaria de bloco de cimento. Porque a pessoa fica tempo demais, um longo tempo naquele assentamento, as intempéries vêm de quando é inverno, cai neve, e quando é verão, 42, 45, dentro de uma barraca dessa. É impossível. Então, eles precisam ter a permissão de construir a sua própria alvenaria na medida que os recursos ali vão permitindo. Você reside dentro do acampamento quando está nesse trabalho com o futebol, com essas crianças, com essas comunidades, ou Leandro? Nós residimos, até por uma questão de segurança, nós residimos na cidade. Os acampamentos, eles ficam ao redor da cidade, são vários acampamentos estruturais, e até mesmo porque nós temos que ter, não somos da cultura, temos que ter também o nosso passeio, temos que fazer um piquenique, temos que fazer o nosso churrasco, temos que ter a nossa privacidade, porque uma das coisas que mais aprendemos, que eu tenho aprendido é, se você tiver 1 milhão vai tudo em um dia. Se você tiver 10 milhões, a necessidade é funda, então você tem que ter limites, tem que reconhecer os seus limites, e também porque nós atuamos com apoio à própria igreja local. Então nós temos outras frentes de trabalho
além do trabalho com os refugiados dentro dos acampamentos. Senão eles nos consomem muitos, e aí esgota a carga da sua bateria, né? Imagino. Juscelino. E aí, eu queria que você dissesse, por exemplo, você foi a início solteiro, né, Leandro? Como foi para você, por exemplo, convencer uma namorada que se tornou esposa, casar, morar naquela região e, posteriormente, ter filhos que, inclusive, nasceram lá, suas filhas? Como foi esse poder de convencimento? Se já tinha a mesma sintonia, né, da sua esposa, Aline, né, e de início, claro, namorado, como foi esse início do seu relacionamento, já pensando em um dia futuro levá-la para lá? Juscelino, quando nós, eu, você e a nossa equipe moramos aqui juntos em 2007, você já se lembra que eu já estava em fase de preparação. Em 2009 eu tive pela primeira vez morando 1 ano, trabalhando com refugiados afegãos no Irã. Em 2014 eu voltei por 3 meses para o norte do Iraque, e na volta do avião, eu já estava acima dos 30, né? E fiz uma oração muito sincera com Deus, que eu precisava, que eu fui para aquela linguagem que a gente usa desde o Antigo Testamento, quando Josué e Caleb foi espiar a terra prometida e voltou com os bons relatórios. A gente usa isso ainda hoje, né? Uhum. No meio cristão, eu fui espiar o Iraque pela primeira vez, fui com a minha limitação de imagem, achando que ia encontrar um Iraque totalmente destruído pela guerra, mas eu encontrei uma cidade fantástica, em pleno desenvolvimento de transformação, refugiados chegando, saindo, uma loucura aquilo. E na volta eu orei, fiz uma oração muito séria para Deus, que eu precisava voltar, e eu decidi que eu iria voltar, e eu precisava voltar casado, que eu saberia que teria um esgotamento emocional muito grande trabalhar nessa região, que não é fácil. E quando eu conheci a Aline, nós casamos com um tempo bem prático, rápido, e ela, primeira coisa, antes de chamá-la para um noivado, para um casamento, qualquer coisa, ela disse: eu estou pronta para servir a Deus aonde Ele quiser e não onde eu quero. E a segunda coisa, estou pronta a seguir o meu marido para onde ele for. Que bonito. Então, quando eu ouvi isso dela, já falei: essa é minha esposa. Conheci ela voltando do Iraque, fui para Brasília encontrar uma equipe de americanos para um intensivo de inglês. Conheci ela lá e casamos com 6 meses, e 4 meses depois, eu costumo dizer isso, que com 4 meses depois do nosso casamento, nós estávamos vivendo a nossa lua de mel, literalmente, para lá de Bagdá. E aí as suas filhas nasceram lá, né? Você já casado, voltou para o Iraque. As 2 filhas nasceram no norte do Iraque, é isso, Leandro? Sim, nasceram na região dos curdos que abrangem 5 países, né? O maior povo expatriado, né? Que tem a bandeira, tem o governo próprio, mas não tem o reconhecimento internacional da ONU. Nós optamos por ter esse vínculo com o povo, um privilégio. Para nós encaramos como que seria um privilégio ter as nossas filhas nascendo lá, e não na Europa, nos Estados Unidos. Respeito quem vai, mas para nós o auge da nossa experiência com Deus e com o povo era ter as nossas filhas nascendo ali nessa região do norte do Iraque. Foi uma escolha. E aí, de acordo com as leis, nasceu a criança, vocês não poderiam viajar, por exemplo, para o Brasil apresentar a família, você tem que esperar um tempo. Que tempo é esse que você teve que esperar de acordo com as leis locais? Tive algumas dificuldades, né, porque faltou organização da parte deles. Foi um mês inteiro correndo para lá, para cá, com um tradutor juramentado, fazendo tradução de documentos, pagando taxas, vai aqui, vai ali. E aquela moda antiga, por todos os lugares que eu ia, encontrava um grupo de soldados fumando ali, tomando chazinho numa sala, e era um carimbo aqui, outro carimbo ali. Esse processo levou um mês para ter o reconhecimento do nascimento dela, ali por um estrangeiro ali dentro. E depois eu tive algum probleminha ali na região de Bagdá, né? Isso é comum, muito comum, ter problemas de documentos nessa região, mas você estressa muito, não é fácil. Fui deportado ali no aeroporto, fiquei preso um dia ali e tal, mas graças a Deus a embaixada brasileira na região de Bagdá nos deu todo o suporte para
fabricar ali o passaporte dela, mesmo eu preso numa sala, os agentes vieram e providenciaram esse passaporte, o embaixador reconheceu, fiz um vídeo alegando isso e aquilo, e consegui o passaporte para depois poder vir de férias para o Brasil e apresentar para a família, né? Isso no nascimento da primeira filha, né? E da segunda foi o mesmo trâmite ou como foi? Exatamente. Na primeira filha, na segunda também foi o mesmo processo. Mais um mês corrido de documentação, vai para uma cidade, vai para outra, volta para essa região, vai para esse departamento, vai para aquele departamento. Mas no segundo já tinha ali, como eu falei, o nosso trabalho não é só nos acampamentos, mas dentro da nossa casa nós tínhamos estudos bíblicos. E um desses que vieram começou a trabalhar numa região, num determinado hospital, e facilitou esse processo, graças a Deus. Então, se abençoa e é abençoado. Há uma troca mútua, né? Que bom. É a recompensa, né, do que vocês fazem em relação a esse trabalho. Eu queria entrar agora na seara em si do futebol com as crianças. Como é o trabalho que vocês executam? Porque uma criança, quando ele vê uma bola, ele tem, assim, completamente um descontrole. Um vislumbre. Um vislumbre que é o tempo todo está correndo, chutando uma bola. Isso mesmo. Então, como trazer para as crianças essa disciplina de que o futebol, além de ser uma diversão, ele tem um contexto social e também comportamental para essas crianças aprenderem a ser cidadãos. Como é que é o trabalho em si, com essa criançada toda dentro de um campo de refugiado, com uma rotina desgastante emocionalmente para elas? Como é que vocês conseguem fazer uma escolinha de futebol e que eles tenham a disciplina de aprender o futebol, não só como transformação, mas como uma forma de um fundamento esportivo? Boa e pertinente a pergunta, José Luiz. Eu acho que você está bem craque nesse contexto, viu? Parabéns pelas perguntas de alto nível. Para nós. Eu acho que a gente, quando estuda, principalmente para mim, fiz curso de CBF e como latino, você vai com uma expectativa alta. E quando você chega no acampamento, é aquela, desculpa a palavra, aquela zona, né? Aquela zoeira, né? Aquele rapadão, poeirão levantando, cabra passando, soldado vendo, pai chegando ali de qualquer hora, coloca o filho, criança brigando. Todo santo dia tem briga. Não tem um dia que não tem briga. Aí você estressa, você grita, para com isso aí, vou cortar o treino. Você para tudo, acaba o treino, vai embora para sua casa, semana que vem vocês voltam, não vou treinar mais. Então tem de tudo quanto é tipo de emoções e reações, tanto do treinador quanto deles. A gente tem uma visão estrutural e organizacional, e a criança, o futebol, são vários fatores, os fatores da socialização, ambientalização, e outro fator importante que é o desenvolvimento da coordenação motora da criança. A criança chega ali totalmente desestruturada. Quem tem filho sabe, né? Você quer colocar seu filho numa natação, quer colocar ali num clube de futebol, numa escolinha, quer colocar numa aula de inglês, você quer que seu filho desenvolva desde cedo. E os pais, quando vê uma equipe internacional, com colete, tudo organizado, cone, aquele horário ali, aquele horário, se chegou atrasado 10 minutos, não entra. Então tem que passar essa transmissão de imagem para eles também, começar a entender que tem que ter respeito mútuo dos dois lados. Mas, na maioria, na cabeça deles, eles brigam todos os dias, eles discutem todos os dias. Outros chegam e falam assim, opa, é uma oportunidade, deixa eu jogar o meu melhor futebol. Aí o cara vira fominha, o moleque fica fominha, não passa a bola para ninguém. Entendeu? E esse desenvolvimento da coordenação motora, de discussão espacial, de todas as linhas e áreas de dentro do campo, de posicionamento, de comunicação, de falar, futebol é falado, futebol não é jogo quieto. Isso tudo você não consegue colocar esse pacote em um mês de treino, em uma semana de treino. São coisas que você vai aos poucos implementando, transmitindo, respeito mútuo entre eles,
né? Já tive problemas de crianças brigando porque é de um outro acampamento chegando, você tem que parar tudo, fala, ó, se esse menino que chegou aqui não puder entrar, eu também não entro mais aqui, vou embora. É isso que vocês querem? Nós estamos num ambiente de aceitação, não é um ambiente de ódio. Então, essas crianças estão em constante estresse, né? Em constante... um vulcão de transformações borbulhando dentro deles, né? Então, você tem que saber ter um trabalhar psicológico, comportamental. Muito interessante. Porque, assim, para trabalhar o fundamento de um futebol como disciplina comportamental e com crianças, né? Porque a criança ela é agitada por si só, como você falou. E crianças como essas, que vivem num ambiente de estresse, elas querem um momento de lazer. Muitas vezes passa e perpassa por um momento de que tem que entender que existe fundamento, que existe técnica, que existe a transformação comportamental. O resultado disso, Leandro, é visível por quanto tempo já, quando você observa, que você deve fazer relatório dessas crianças depois de que entra o tempo que estão lá. Como é o tempo e como é que vocês observam essa transformação? O relatório, ele depende muito das áreas de abrangência. Se você vai ali só por 2 horas dentro do acampamento durante a semana e vira as costas e vai embora, o resultado vai ser de muito longo prazo, né? Agora, como a gente entra a gente chega até a distribuir Bíblias no próprio idioma, eles aceitam em alguns lugares. A gente entra com aula de inglês. Alguns pais chegam, nós vamos até a casa deles, eles nos convidam, a gente senta ali, toma um chá, come uma refeição. Aí você começa a elogiar o filho na frente dos pais. Olha, o seu filho tem um comportamento ótimo, seu filho ajuda, ele chega mais cedo. Aí vai construindo um relacionamento de confiança. Então você precisa criar mais estruturas. Então você percebe que o negócio é mais a fundo. Quanto mais recursos você tem, quanto maior é a sua visão de líder e maior é a sua equipe, você pode diminuir, José Luiz, esse tempo de transformação social. Você pode fazer um impacto local com 3, 6 meses. Tem que ter estrutura. Para isso tem que ter estrutura. Isso é visível. Quando vocês veem o comportamento, vocês vão acompanhando isso. É visível e diante deles também existe um respeito mútuo também entre eles. Um dos povos, como eu disse, um povo mais fantástico que eu já trabalhei foi os afegãos, um povo obediente, um povo respeitoso. Não precisa, dentro de um campo, jogando com um afegão, não precisa praticamente ter um juiz. Houve falta, não há grito, não há briga. Eles param o jogo, põem a bola no chão e pedem desculpa e a bola joga. É uma coisa impressionante. Que coisa, né? A satisfação pessoal desse trabalho de vocês é uma coisa assim incomensurável, né? Do resultado que vocês estão vendo na prática, né, Leandro? Então, é isso que é legal. Você vai com coisas construídas na sua cabeça achando que você só vai dar e ensinar, mas você toma um show. É uma faculdade para a vida toda que você aprende. Né? É uma troca, né, Leandro? Uma troca de experiências, né? Fantástico, fantástico. E eu queria lhe perguntar o seguinte: quais foram, por exemplo, os seus maiores conflitos, medo, susto? Eu soube que a gente, de vez em quando, a gente mantinha contato, né? Você teve um período aí a 50 quilômetros de uma área de conflito. Você passou por algum medo que você possa revelar, algum constrangimento ou algum risco de vida nesse período que você passou no Irã ou no Iraque, Leandro? Perigo de vida, todos nós estamos suscetíveis ali naquela região, né? A gente tem muitos problemas com documentação, as coisas são bem burocráticas, né? São bem difíceis. Já passei, desde quando começou ali o Estado Islâmico, em 2014, já passei ali na esquina, né, de Nínive, da planície de Nínive, né, indo para um outro acampamento, atender um outro acampamento, e a gente brincava, não erra aí, você pegar a esquerda aí, os caras nos matam. Né? Então, a situação que eu estava treinando também, dentro de acampamento, a polícia chegou a paisana ali, sem... tá fardada e
e falou: olha, para o que você está fazendo lá, porque todos eles são armados aí dentro desse acampamento. Ó, recentemente mataram um, jogaram ali o corpo ali em tal lugar, e não estou fazendo isso para te proibir, mas eu quero preservar a sua vida. Então tá aqui o meu contato, sou a polícia responsável por esse acampamento. Qualquer problema você me liga que eu venho imediatamente para te proteger. Então a gente tem coisas boas também. Temos momentos de dificuldades, de tensão. Quantas vezes eu saí sozinho, pegava a estrada com a minha caminhonete, cheio de material esportivo, e ia orando, pedindo a proteção de Deus, que Deus me guardasse, orando seriamente, tenso, não é fácil. É uma terra totalmente diferente da sua, um povo totalmente diferente do seu, língua e tudo mais. Há momentos de tensão constantemente, não tenha dúvida, né? Uhum. E aí, você como é que tem sido, por exemplo, o seu dia a dia, a partir das crianças do futebol, o seu relacionamento com os pais dessas crianças? Você consegue, por exemplo, fazer amizade, fez amizades? Você me contou uma época que falou com um menino um certo período e um ano ou 2 anos depois voltou e ele reconheceu você reconheceu. Como é que é essa relação de amizade com os pais dessas crianças que você trabalha? O nosso trabalho diretamente ele é mais com as crianças, né? E aí não são todas que nós visitamos as suas famílias, mas o respeito dos pais quando nos veem é muito grande, muito grande. A gente vai entrando de acordo, como eu disse, conforme as estruturas que vão se criando. Então, dentro da cidade, você abrange o seu trabalho com os adultos também. Aline, nós trabalhamos com uma ONG, né, de um casal de brasileiros, amigos nossos, e a Aline, até o 8º mês da gravidez, ela ali com a barriga bem grande, estava abaixando, pintando as unhas de mulheres curdas, ensinando a servi-las, e isso de um grupo de mulheres que ela estava treinando para abrir os seus próprios negócios. Então a gente atua com várias frentes de atuação, e foi interessante nesse dia, né? A Aline, essa mulher, a Aline fez um trabalho no cabelo dela muito especial como demonstração, como que ela tinha que atuar e tal. E quando a Aline foi lavar os pés dela, falou: agora vocês vão lavar, né? As alunas falou: agora vocês vão lavar os pés umas das outras. E ela escolheu essa senhora. Quando ela foi lavar, a senhora falou: não, nunca ninguém lavou meus pés. Ela falou assim: você tem que me deixar lavar os seus pés, porque o meu mestre me ensinou a fazer isso. Se eu lavar os seus pés, eu estou te servindo como Jesus serviu os seus discípulos, seus alunos que ele estava treinando. E foi um constrangimento para aquela mulher. E ela se emocionou muito. Então, você vai entrando de várias formas. Hoje um iraquiano me ligou, entendeu? Então, você mantém esses relacionamentos, você não para com esses relacionamentos. Esse que me ligou hoje, ele me manda mensagem: I love you. Eu te amo. Eu te amo mais do que... Você não é um amigo, você é um irmão. Por favor, quando que você vai voltar para cá? Ele falou hoje, não sou eu que estou dizendo, só estou repetindo. Uhum. Então, quando você cria essa empatia, né, esse desejo de estar com esse povo, você vai construindo confianças aos poucos. E aí, com essa amizade, por exemplo, você já trocou algo da nossa culinária que pode entrar lá, ou se pode, você levou por exemplo, algum doce, alguma especiaria, no seu caso, claro que você é da região de São Paulo, que eles tinham curiosidade. Como é que é essa entrada, Leandro, de alimento não perecível, né, com algum doce, alguma especiaria? Existe essa troca? Já prenderam meus bacons que eu levei no aeroporto, porque eu cheguei no Iraque o ano retrasado, acho que é a última viagem que nós fomos, passei aqui, passei ali. Quando chegou dentro do Iraque, os soldados, a polícia ali do aeroporto falou: não, você não pode entrar, isso aqui é bacon, isso é carne de porco. Eu falei: eu sei que é carne de porco, eu não vou mentir para você. Porque, para quem não sabe, aí dos telespectadores, o muçulmano não come carne de porco. Né? Verdade.
Aí o policial foi até atencioso. Eu falei com ele, não, mas isso aqui é para fazer uma sopa, o dia que não estiver bem e tal. Não vou dar para... É pra mim. Só que quando eu fui no Atacadão aqui, rapaz, sabe quando vem aquela coisa na cabeça? Sabe quando você compra aqueles bacon bitelão de 4 quilos? Eu falei, não vou levar uma peça inteira, vou levar 4, 5 peças de 1 quilo. E você acredita que o policial pegou só uma peça de 1 quilo e deixou passar as outras? Tá vendo? Leandro, deixa eu fazer uma pergunta relacionada às crianças, que esse é o foco do futebol que você faz lá. Dentro desse programa de ensinar as crianças a ter o acesso ao futebol, existe a competição não como uma forma de disputa, né, mas como uma forma de entendimento de colocar em prática todos aqueles fundamentos que vocês colocam. Como é esse desenho, se vocês o fazem, claro? Colocar as crianças, por exemplo, num torneio de futebol, mas sem perder a esportividade, mas também com o sentido de que competir também é importante, respeitando o adversário. Existe isso? Existe. Eu acho que a tecnologia hoje, ela está em volta de todo mundo. No Iraque, eles têm todo acesso à tecnologia, internet, tudo mais. Eu acho que tem muitas coisas das crianças de lá que são... já perde-se a inocência, né? A pureza desde cedo, né? Um PlayStation viciado e tal. Não digo que eles têm isso, eles não têm, né? Claro. Mas no celular ali e tal. Eles têm acesso à televisão, rapaz, ali eles não conhecem muito o que é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Ceará, Futebol Clube, eles não sabem o que é isso aí não, mas se você falar do Barcelona, se você falar do Real Madrid, ali é só isso. O nível deles de informação, é bandeirinha do Barça na bicicleta pendurada, interessante, para quem não sabe, no Irã, em Teherã, existe um dos maiores estádios de futebol do mundo, com capacidade para mais de 100 mil pessoas, que é o estádio Azadi. Frequentei ele assistindo várias partidas de clássicos ali, né? Então, essas crianças, elas já conseguem ter esse sonho, essa aspiração, desejo de assistir, vai no estádio ali local... e se torna competidor como qualquer um outro. Querem ganhar, já fiz vários torneios distribuindo troféus e medalhas para o melhor goleiro, o artilheiro, melhor time, medalha para todos eles. Competem naturalmente, com respeito e com qualidade, né? De alto nível de qualidade, né? Não é porque são refugiados... Sim. Né, mas jogam futebol muito bom. Eu acho que uma das coisas mais legais no futebol do Iraque é aquela velha coisa que nós tínhamos no Brasil, que hoje se acabou, que é o futebol de rua, que revelou grandes talentos futebolísticos. Futebol de várzea, né? Chamada. Futebol de várzea, né? Aquele, quando a gente era criança, que estourava as tampas do dedão. Eu tenho 42 anos. Verdade. Eu tenho 42 anos, eu conheci o quichute, eu jogava de quichute. Eu quichute também. Nossa! Verdade. Porque esse contexto da pergunta é exatamente isso, porque ele vai ter, quando ser um cidadão maior, a criança que vai crescer, ela vai ter as boas relações fora das suas fronteiras com outras culturas, com outras opções religiosas, enfim. É uma forma de cidadania, né, Leandro? Isso, exatamente. Eu não omito que eu sou um cristão, né? Para eles sabem que eu sou um cristão. Respeito eles e eles me respeitam. Então, há um respeito mútuo entre nós. Então, aqueles que querem saber mais do cristianismo, a gente vai... E, em alguns casos, a gente compartilha uma mensagem do evangelho com eles. Mas há um respeito de ambos os lados. Entendi. Muito bacana o trabalho. Estamos conversando com Eliandro Fogaça, ele que faz um trabalho extraordinário através do futebol nos países árabes, né, que tem esse trabalho fundamental nos campos de refugiados como uma forma de dar esperança e de dar realmente a essas crianças a capacidade de crescerem como homens e meninas e mulheres, como uma forma de mudar o planeta nessa forma através do futebol. Juscelino.
nessa reta final, desde já agradecer o Eleandro, né? E espero, quem sabe, um dia, em breve, a gente se reveja. Eu ouvi desde 2007, né? Que quando eu morei em Nova Odessa e na região aí do Eleandro, em São Paulo, foi uma das pessoas, José Luiz e os nossos queridos ouvintes, que eu tinha uma boa amizade, que inclusive continua, né? A prova diz que estamos aqui. Isso. E que quem sabe em breve, né, passar essa pandemia. E aí, pensando no futuro próximo, a minha pergunta, né, já nessa reta final do programa, qual seria, por exemplo, as ambições dentro desse seu projeto? O que é que você projeta para o futuro, Eleandro, de passar ainda mais 4, 5 anos indo e vindo, Irã, Iraque? Qual é as suas perspectivas de trabalho nessa visão? Boa pergunta, Juscelino. Acho que a perspectiva é de trabalho de longo prazo. Não sabemos se voltaremos ou quando voltaremos de tempo integral para morar, mas nós voltamos com o coração de trabalhar com pessoas aqui do Brasil, tanto que o ano que vem estou levando um grupo de brasileiros para conhecer esses acampamentos no Irã e no Iraque. Nós somos uma gotinha em meio a um oceano de desafios, né? Então, você ir ali dar um grito ali, só não vai... É bom ter um planejamento por toda a vida. Então, temos expectativas, eu tenho boas expectativas de entrar no Afeganistão, onde temos equipe, Paquistão, continuar o nosso trabalho no Irã, continuar o nosso trabalho no Iraque, conforme as estratégias vão e forem clareando no decorrer dos anos aí. Bom, parabenizá-lo por essa dedicação e essa disciplina de querer realmente levar felicidade e transformação para os seres humanos, independente da sua nação, independente da sua religião. Parabéns, trabalho fantástico, e realmente é de se fazer aqui alusão a isso e bater palmas por esse momento que você traz de ensinamento, que é respeitando o próximo com essa capacidade que você nos apresentou hoje, que nós vamos ter um mundo melhor, porque afinal de contas o nosso país, já diz a música dos refugiados, é o planeta, é a Terra, né? Não existe fronteiras para quem quer transformar as pessoas. Salva de palmas para você. Muito obrigado, Leandro. Obrigado. Leandro, eu queria que você deixasse no final os seus contatos, né? Aquilo que você queira, por exemplo, acrescentar no final aí, como alguém pode ajudar o seu trabalho, da sua esposa. Você fica à vontade para fazer aí as suas despedidas. Muito obrigado. Podem me procurar pelo meu nome nas redes sociais, ali no Facebook, pode me mandar uma mensagem tranquilamente, embora a gente não divulgue o nosso trabalho em redes sociais, né? Mas estamos abertos para qualquer dúvida, qualquer ouvinte que quiser nos contactar, tirar suas curiosidades, estamos à disposição. Tá. Parabéns, que Deus abençoe cada vez mais esse trabalho, que vocês possam realmente levar essa alegria, essa transformação para toda aquela região de vocês. Parabéns. Esse Obrigado. rapaz aqui é tricolor, viu? Mas é tricolor de Fortaleza. Você é tricolor paulista. Eu tenho uma relação direta, porque o Rogério Ceni foi o grande transformador através do seu trabalho no São Paulo, como mito do São Paulo, e trouxe para o nosso tricolor um patamar hoje que estamos do jeito que estamos, graças ao Rogério Ceni. Muito bom. Parabéns, obrigado pela sua presença. Obrigado. Forte abraço. Valeu, gente. Um abraço. Deus te abençoe sempre. Tudo de bom. Amém. Amém. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Regional. Muito bem, debate regional hoje sensacional. Que experiência, Juscelino Castro. Nossa Senhora. Rapaz, que coisa, hein? Tem muita gente que escolhe lugares mais aprazivos, mais fáceis, mais tranquilos de trabalhar. Verdade. O Eleandro é um camarada, gente finíssima. Tive a oportunidade de conhecer toda a sua família lá em Americana, São Paulo, região de Campinas. É um camarada dedicado, né, que para muitos talvez não tivesse o perfil daquilo que ele queria propor para a sua vida, mas aí é o grande exemplo. Ele é um colega que eu tive a oportunidade de morar 1 ano intensivo, né? E que superou tudo, ou até os perfis que eram exigidos até pela escola que a gente fazia parte. Por quê? Porque acima de qualquer teoria está o desejo, está a prática, a dedicação daquilo que se faz de coração. E isso é o exemplo do Eleandro. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, de ter feito parte da vivência por um tempo, né, com ele, e realmente é muito prazeroso ver esse trabalho maravilhoso que ele tem feito naquela região do Irã e do Iraque. Trabalho excepcional, parabéns. Bom, debate regional chegando ao final, mais um sábado que você curtiu aqui com a gente,
na Regional FM e nas nossas redes sociais. A você, Juscelino, um bom fim de semana. Ótimo final de semana para você também, Zé Luiz, e a todos os nossos queridos ouvintes, e, claro, convidando-os para que no próximo sábado estejam de volta conosco aqui em mais um debate regional. Muito bem. Abraço a todos e ótimo final de semana. Tchau, gente. Continue com a gente. Vem aí a programação musical do fim de semana, a melhor da Regional. Tchau para vocês, tudo de bom. Até mais. Regional.